Olá, tudo bem? Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. E o tema deste vídeo: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue. Para quem Jesus disse isso? Qual era o público dele? Qual eram os seus ouvintes? Foram todas as pessoas do mundo? Isso foi dito para toda a humanidade? Ou teve um alvo específico? E outra, a época. Qual era a época que eles iriam participar de uma metáfora, de uma figura de linguagem, comendo a carne dele e bebendo o sangue dele? Quando seria? É claro, isso é quando o alvo dele, que foram os israelitas e os judeus, porque afinal de contas ele falou que veio para eles, para os perdidos da casa de Israel. Está em Mateus capítulo 15, versículo 24. Ele diz que veio somente para os israelitas, somente para os perdidos da casa de Israel, porque foi o povo eleito, o povo escolhido por Deus. Então, o significado de comer a carne dele e beber o sangue dele, simplesmente era a aceitação do povo dele do sacrifício da cruz. Consegue entender isso? Isso foi a revelação dessa fala. Foi isso. Então, o comer e beber seria isso, aceitar o sacrifício da cruz, coisa que os judeus não aceitam até hoje. Alguns aceitaram naquela época, mas até hoje muitos dizem que não, que Jesus foi um profeta, que Jesus não tem nada a ver de Messias. Então eu te convido a ler, já falei o tema: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, para quem Jesus disse isso? Então eu te convido a ler livro histórico de João, capítulo 6, do versículo 47 em diante. Em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Yeshua. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. O pai de vocês, o pai de quem mesmo? Dos israelitas, dos que foram tirados do Egito. E os que foram tirados da escravidão do Egito eram judeus, faziam parte das 12 tribos de Israel. Veja que esse sentido aqui é direcionado aos israelitas. Não adianta você, como gentil, mas não existe gentios, mas para contextualização, para respeitar a época, então tem que falar assim. Então você, como gentil, não faz parte desse contexto. Eu não faço parte desse contexto. Então ele estava falando aos judeus. Os pais de vocês, israelitas, os pais de vocês, judeus, comeram o maná do deserto e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Aí eles pegam e misturam, tá vendo? Mas está falando aqui que era qualquer um, judeu, gentil, estrangeiro. Não, o sentido não é esse. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Foi o sacrifício da cruz. A carne foi isso. Então eles deveriam aceitar o quê? O sacrifício da cruz. 52. Eita, porque não tem como. Vamos abrir um parênteses aqui. Não tem como bilhões de pessoas, desde isso até nos dias de hoje, vamos dizer assim, ficar beliscando o corpo daquele judeu, 1,80 m, 2 metros, seria até hoje? Não, então ele falou isso de uma forma figurada, de um exemplo, de uma comparação. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode dar a sua própria carne para comer? Veja que o entendimento aqui é o mesmo. Os judeus também achavam que ele estava falando do corpo carnal dele. Os judeus não tinham entendido a essa revelação. 53. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. O que tem a ver um pedaço de pão e um cálice de suco? Aí você, do outro lado, um religioso? Não, mas isso é um simbolismo, uma representação. Mas quem gosta de simbolismo, de representação, de sinais e maravilhas, Jesus e Yeshua naqueles dias falou que eram os judeus. E ele falou que não ia mostrar sinais para ninguém deles ali, para nenhum judeu. Então isso é uma profanação, isso comparar um pedaço de pão horrível, barato,
de péssima qualidade, um vinho do mais ralé, para fazer um simbolismo. Mas nós somos o povo da fé, nós acreditamos no invisível, nós somos descendentes de Abraão, de Isaac, que foi provado na fé, não em obras. Então, se eu pego um pedaço de pão e tomo um suco, eu estou fazendo uma obra. Estou precisando de algo material para demonstrar a minha fé. Nós não, nós que já nos livramos dessa teologia, desses ensinamentos carnais, nós não participamos mais disso. Porque o Cristo ressuscitado Espírito não está longe, não está distante, ele está aqui. Ele está em nosso espírito, está concatenado, está ligado, unido com o nosso espírito. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. 59. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então eu vou voltar aqui que eu quero passar um entendimento desse versículo aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja, então isso daqui era para aceitar para os judeus israelitas. Eu estou sendo prolixo, desculpa, porque eu preciso ser para que pessoas venham. Tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, aqui era uma forma figurada para eles aceitarem que ele era o Messias, para eles aceitarem que ali estava o próprio Deus, no espírito de Yeshua, estava o espírito do próprio Criador ali envolvido com um véu de um israelita, pertencente à tribo de Judá. Então era para os judeus eles aceitarem, os fariseus religiosos, eles deixarem a sua religiosidade de lado, deixar a sua fé em Moisés e aceitar ele como o verdadeiro Salvador. Isso era comer o pão e beber o sangue dele. Era essa representação que devia ser feita. E isso a religião até hoje não entendeu. Até hoje eles ficam por aí, todo primeiro ou segundo domingo eles têm que se reunir, porque Jesus falou para comer a carne dele. Mas Jesus foi o cordeiro, eu vou ler daqui a pouco, Jesus foi o cordeiro. Então, da mesma forma que o cordeiro foi usado, o sangue do cordeiro foi usado lá no Egito, da mesma forma também foi usado pela segunda vez para resgatar o seu povo das garras do cativeiro que eram as leis mosaicas. Da mesma forma isso. Aí ele fala no final aqui, esse aqui, veja, olha onde Jesus estava falando, passando essa oratória, essa hermenêutica, aonde? Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga. Então aqui fica claro que ele ensinava aos judeus, aos israelitas, ao seu povo. Ele não estava aqui porque gentios não se reuniam em sinagoga. Aqui estava somente os religiosos, os seguidores, os que estavam assentados ou sentados, figuradamente, nas cadeiras de Moisés, na cadeira de Moisés. Eram os legalistas, eram os que usavam os 613 itens das leis de Moisés para escravizar, para sentenciar, para matar, para extorquir, para roubar. É o mesmo que acontece nos dias de hoje. Eles usam os escritos do Antigo Pacto para ficarem ricos e poderosos. Eles se utilizam das leis dadas a Moisés para amedrontar as pessoas, para escravizar, para deixar elas aprisionadas em suas chamadas igrejas. Então, Jesus, o pão da vida, devia comer a carne e o suco, porque era uma representação do sacrifício, da Páscoa judaica, quer ver? E ele falava isso para os judeus, para os que eram seus. Veja, o que Jesus disse a respeito do cordeiro, da Páscoa, do comer e beber a carne dele. Lucas 22,
do capítulo 22, do versículo 14 ao 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. 15. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta santa ceia com vocês. Não, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tem pessoas que falam, tá vendo? Depois que ele ressuscitou, tinha que fazer isso de novo. Depois que teve a transfiguração, teve que fazer isso de novo. Não, no reino de Deus, no reino espiritual, não entra nem comida nem bebida. Assim disse Paulo em Romanos 14, 17. Veja, Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. São metáforas, são parábolas, são escritos para que os que ouvem não entendem. Eles não conseguem entender até nos dias de hoje, pela religiosidade, pela mente cauterizada que essas pessoas, que esses religiosos têm, pela profanação, pela incredulidade. Então, por essas metáforas, por essas figuras de linguagem, coloca-se a pedra da esquina, coloca-se o Cristo ressuscitado. Aí eles estão em Jesus de Nazaré, eles estão em Moisés, aí eles vêm e batem de frente nessa pedra angular e não conseguem ter o entendimento. Então, como que você pode pegar esse versículo aqui, que ele disse, pois eu lhes digo, em Lucas 22, 15, 16, pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então acabou. Era uma forma espiritual de falar isso. Ele comeu ali, antes do sacrifício, porque ali estava a carne dele e ali estava o sangue dele, demonstrando aos judeus, aos israelitas que estavam, os 12 que estavam em volta daquela mesa, mostrando que eles deveriam fazer isso, comer, praticar aquela Páscoa, praticar aquela cerimônia das leis dada em Êxodo 12, que eu vou ler daqui a pouco, para eles terem parte com Jesus de Nazaré. Era isso, foi isso daí. Foi uma forma figurativa. Continuando em Lucas 22, 17, e pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais comerei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, isto é a minha carne, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Aqui estava o pão da vida. Aqui estava ele falando que ele era o pão da vida. E quem comesse da carne dele e bebesse do suco, do sangue dele, jamais teria fome nem sede. Então aqui estava, isto é o meu corpo, ele dando ali, ó, mostrando, tá vendo? É isso que vocês devem fazer. Vocês israelitas, vocês judeus devem fazer isso. Devem aceitar o sacrifício, devem reconhecer o sacrifício. Por isso que essa cerimônia de comer pão e beber suco, Páscoa judaica, é somente dos israelitas, dos judeus. Nunca foi dado isso para os gentios praticarem. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim, em memória de quem estava morto. Isso daqui provavelmente foi na quinta-feira. Ele foi crucificado na quinta-feira à tarde, para dar os 3 dias e as 3 noites. Então, quando ele era para fazer isso, em memória dele. Porém, quando ele ressuscitou no domingo, já era, acabou. Acabou isso. Depois disso, você vê, depois que ele ressuscitou, ele passou, eu não tenho muito esse conhecimento, mas ele passou na estrada de Emaús, se eu não me engano. Foi quando 2 estavam andando ali na estrada e não reconheceram ele foi lá e comeu um pão com a pessoa. O que vocês têm? Tem pão e peixe. Ele comeu. Depois ele foi na praia, comeu pão e peixe. Não se fala mais da Páscoa judaica, não se fala mais ele reunido com os discípulos praticando. Se você achar, depois você passa no comentário, tá? Não, mas lá em Lucas 24, não, em João 20, 21, em Mateus, depois do versículo 27, 28 tem. Eu não achei isso aqui. Então ele falou que isso daqui, presta atenção no que eu tô falando mesmo, hein? Isto, meu corpo é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então era para fazer isso enquanto ele estivesse na sepultura, estivesse morto. Porém, no domingo ele ressuscitou. Então, acho que não tem outra passagem que mostra ele participando da Páscoa. Não mais. 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. Até aqui você conseguiu entender o sentido do pão da vida que ele era? Primeiro, foi para os israelitas, para os judeus.
E o sentido foi o quê? Eles aceitarem o sacrifício da cruz, aceitarem ele como o Salvador, como o Messias. Pelo menos na minha mente está claro assim. Talvez eu não estou conseguindo passar com as palavras mais fáceis de você entender. Mas o desenrolar do novelo começa por aqui, por esse entendimento. Não é nada de pão e suco. Não é nada disso. Isso é profanação. Isso daí como que fala? É paganismo. Isso é coisa de religioso. Não tem nada a ver com o entendimento disso aqui. Veja, por que comer da carne e beber do sangue foi uma referência, foi uma representação, foi um exemplo, uma comparação com isso daqui, quando Deus instituiu a Páscoa. Veja, a instituição da Páscoa, Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 11, vamos ler. Quando foi instituído a Páscoa, quando foi dado o primeiro passo para comer a carne e beber o sangue do cordeiro. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, não gentios, a Israel, aos judeus, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Tá vendo? Essa Páscoa era para celebrarem nas casas, não em igreja, não em templos. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. E aí, aqui foi o quê? Foi uma figura, foi uma sombra, uma alegoria do que iria vir. E quem veio? Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, que foi sacrificado no crepúsculo da tarde. 7. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras, o sangue do cordeiro. Nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, a carne do cordeiro, e o sangue passou para dar o livramento do anjo da morte, com pães sem fermento e ervas amargas. Isso aqui é Páscoa. Essa Santa Ceia que eles comemoram é uma fraude, é mentira. Porque se fosse pelo menos a Páscoa verdadeira, a Páscoa é a carne, cabrito, pães sem fermento e ervas amargas. 9. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. 10. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimem. 11. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então aqui, Êxodo 12 foi a instituição da Páscoa para o povo de Israel, para os israelitas. E os gentios foram proibidos de participar dessa festa, dessa cerimônia. Foi proibido. Por isso que em Lucas 22 estava Jesus e os 12 israelitas. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 em diante, aquilo ali principalmente que Paulo recebeu do Senhor, ele não recebeu nada, porque ele recebeu a revelação. Como que ele ia receber uma cerimônia que foi proibida aos gentios? E Paulo lá em 1 Coríntios 11 iria estar ensinando os gentios a participarem da Páscoa judaica. Ah não, mas é uma representação. Peraí, mas representação para algo oficial está ali do lado. Então Paulo não iria ensinar isso se foi proibido. E no versículo 26 de 1 Coríntios 11 fala o quê? Que todas as vezes que comeu pão e beber suco, estão anunciando a morte dele até que ele venha. Então para os religiosos, para essas fraudes que tem por aí, Jesus não veio ainda, eles estão aguardando. Então fique aguardando, fica aí aguardando. Já se faz quase 2000 anos que ele veio e estão aguardando aí, porque não acreditam nos escritos bíblicos. Então Paulo não iria ensinar aquilo, porque aquilo foi proibido para os gentios. Veja, no mesmo capítulo 12, aqui está instruções sobre a Páscoa, proibição para os gentios. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, nenhum gentio comerá dela. Aqui está escrito. 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Consegue entender? O estrangeiro eram os gentios
eram os que não faziam parte da comunidade de Israel, e os assalariados também não. Então você vê que 1 Coríntios 11, do 17 em diante, aquilo lá, deixa aquilo para trás, não pratica aquilo não, que aquilo ali não foi para você gentil não. 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa, não levem nada da carne para fora da casa, nem lhes quebre um osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro, se algum gentil, se algum forasteiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, em primeiro sejam circuncidados todas as pessoas do sexo masculino. Então, esses que estão por aí ensinando a comer pão e beber suco, que é uma representação da Páscoa judaica, eles são circuncidados? Eles têm lá o costume de, quando nasceu um nenenzinho com 8 dias, ir lá e circuncidar ele? Não? Então, é tudo errado, é tudo fraude, é tudo mentira, é tudo engano. Que primeiro seja circuncidado, todas as pessoas observará a Páscoa. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso. Aqui, ó. Mas nenhum incircunciso. O que é incircunciso? Gentios. Pessoal que não faz parte, não é israelita. 49. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, sendo segundo os seus exércitos. Veja, as pessoas às vezes falam, mas se não vai ter julgamento, não vai ter mais o juízo eterno, então para que Jesus morreu na cruz? Ei, Jesus foi pendurado como o cordeiro que tirou os pecados do mundo. O que eram os pecados do mundo? As transgressões das leis dadas a Moisés. 1 João capítulo 3, versículo 4. Por isso que depois da cruz não existe mais pecado. O fim da lei, o fim do pecado, o fim do diabo, que era o acusador, foi Cristo. Então para com esse negócio de você andar por aí blasfemando, falando, eu sou um pecador, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar de madrugada porque eu sou um pecador. Você não é pecador, não existe mais pecado no mundo. Agora, claro, nessas chopanas por aí que chamam de igreja, o pecado está lá, porque eles vivem debaixo das leis, eles vivem praticando, buscando, só que busca só o que interessa, né? Ei, só o que interessa, não é tudo da lei, o 613 para eles não interessa, eles querem só os negocinhos que... os papelzinhos bordados que eles gostam. Tá entendendo? Vamos aqui para encerrarmos. Jesus e esses ensinamentos, veja, isso aqui, vou colocar aqui. Veja, Mateus capítulo 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Páscoa judaica, banho em água, comer pão e beber suco, apresentar criança, dízimo. Ei, foi ensinado para quem? Aos perdidos da casa de Israel, não aos gentios. Paulo também disse para os gentios celebrarem a Páscoa de uma forma espiritual, não mais de como era feito antigamente, antes da cruz. Paulo disse assim, pela revelação que recebeu no terceiro céu. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Joguem fora o fermento, o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Você entendeu agora por que Jesus disse que ele era o pão da vida? Ele foi o pão da vida? Você entendeu porque foi falado para ele, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida comigo, não tem parte comigo? Para quem Jesus estava falando aquilo? Que sentido? Qual foi o sentido verdadeiro daquilo ali? Foi o que eles, antes da cruz, eles aceitarem o sacrifício da cruz, eles aceitarem a morte dele como vida para eles, aceitarem que quando ele disse naquele madeiro tetelestai, está consumado, o que na verdade ele estava fazendo? Ele estava libertando, Jesus estava dando a liberdade, tirando o seu povo, tirando os israelitas das algemas das leis mosaicas. Por isso que foi falado aquilo. Não tem nada a ver aquelas palavras com o primeiro domingo ou o segundo domingo, comer pão e beber suco. Isso daí é uma profanação, isso daí é um menosprezo. Esse ato que esses religiosos fazem, na verdade, é menosprezar, pisar, profanar, tornar
profanam algo que foi santo, que foi aquele sangue que verteu da cruz, que foi aquela carne perfurada. Eles não agem por fé. O religioso, ele é um judeu disfarçado. Ele é um filhote de israelita. Eles são filhotes. Os religiosos, na verdade, são filhotes de Moisés. Ficam há séculos, há quase 2000 anos, vivendo, comendo, não, porque todo primeiro domingo nós temos que comer um pedaço de pão, porque isso representa a carne de Jesus. Nós temos que beber o cálice de vinho, de suco, porque isso representa o sangue. Não, mas não foi para você. Aquilo lá não foi para você, pelo amor de Deus. Você é um gentil. Você não recebeu lei nenhuma. Nunca Deus deu lei nenhuma no Monte Sinai para você. Os 613 itens foi dado para os israelitas. A ordem de cumprir a Páscoa, a ordem de comer da carne dele e beber do suco dele foi dado aos israelitas. E você fica pegando versículo solto. Não, mas está escrito que aquele que aceitar Jesus, porque Jesus veio aos seus, mas os seus não aceitaram. Tem nada a ver para nós gentios, para nós que somos o povo da fé, nós somos os descendentes da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. É o povo gentil, somos nós. Eu estou inserido nisso, você está inserido nisso. A sua esposa, o seu marido, o seu filho está inserido nisso. É por fé que nós devemos agradar a Deus. É por fé que nós adoramos. É por fé que nós vivemos essa vida. É por fé que nós conseguimos reinar em perfeita vitória nessa vida. As pessoas não acreditam. Que reinar? Como que pode reinar com tanta pandemia, com tanta desgraça, com tanto não sei o quê, com tanto não sei o quê? Então fica aí na sua carnalidade, fica aí nas suas práticas religiosas, fica aí na escravidão. Essa algema dos seus braços não vai sumir nunca. Essas bolas pesadas no seu calcanhar não vai sumir nunca. Esse jugo, esse fardo que você carrega, que você tá até torto assim, torto, parecendo uma vara de anzol, de tanto peso da religião, de tanto envelope. Você tem mais envelope do que sei lá eu o que na sua vida. Você conseguiu entender? Então por isso que foi o tema deste vídeo: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, vírgula, para quem Jesus disse isso? Foi para os israelitas, não tem nada a ver para nós. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você. Se caso ficou dúvida, poste no comentário e eu, na medida do possível, estarei respondendo. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda aos universitários. Amém? Graça e paz. Dê o seu like, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.